Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é nosso penúltimo vídeo, estamos acabando já aqui as nossas aulas, nossos encontros, mas tem sido muito legal, né? Eu estou muito feliz com o retorno que vocês têm dado, com as participações, com o que vocês têm trazido, com as questões, com sugestões de vídeo. Tem muita gente me mandando vídeos que eu ainda não conhecia, me mandando material que eu ainda não tinha lido. Então, para mim também tem sido um aprendizado. Além de eu rever o que eu tenho passado, eu tenho aprendido muito com o material novo que vocês têm trazido para mim. Então tá sendo fantástico. Obrigada mesmo por estarem acompanhando, por terem chegado até aqui. Tô super aberta a que vocês continuem me mandando coisas, porque acho que é nessa troca que a gente consegue aprender, que a gente consegue enriquecer, que a gente consegue melhorar. Então, obrigada mesmo. Nesse módulo, a gente segue, né, falando quem são essas mulheres, né, da literatura marginal e periférica. Então, o que elas falam e como elas falam, né? A gente vai finalmente, para quem está pesquisando isso e quer muito saber, falar um pouco sobre os slams, né? E um pouco sobre essa importância da oralidade, falar um pouco sobre o slam no Brasil e a importância da autorrepresentação. Já pontuando que a minha pesquisa não é sobre slam, muita gente me procura para falar sobre slam e tudo mais, e minha pesquisa não é sobre isso, né? É claro que envolve, porque muitas meninas que eu entrevistei, enfim, praticam o slam, levam isso muito a sério, fazem batalhas, criam batalhas, enfim, tem sido muito importante para o Brasil essa cena, né, principalmente para as mulheres, mas assim, não é o foco da minha pesquisa. Quem entende de slam no Brasil é a Roberta Estrela Dalva, que foi quem trouxe o slam, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, mas já peço perdão por qualquer coisa que eu falar aqui que não seja ipsis literis, mas de fato quem entende sobre isso é ela. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista, né? Que não é necessariamente o de uma pessoa que pratica, né? O slam, o poetry slam. Eu não sou competidora, né? Embora frequente, enfim, vá. Tem também nas sugestões de textos, alguns textos da Roberta que eu acho que exemplificam bem, e aí acho que vale muito acompanhar o trabalho dela. Quando eu estava fazendo a pesquisa, ela me sugeriu um teórico que é o Paul Zumthor, e que fala sobre poesia oral, que fala bastante sobre oralidade, que ela usa na pesquisa dela, no livro dela, que é o Teatro Hip Hop, e que me clareou muito, assim. Foi uma leitura muito importante eu ter feito. Eu coloquei o livro dele também aí para download, para que vocês possam ter esse acesso. E ela me ajudou bastante, me ajuda ainda, claro, né? Mas me ajudou muito nessa época da pesquisa e descortinando isso para mim, né? Então, vamos lá. Para a gente falar quem são essas mulheres da literatura marginal e periférica. Então, bom, são mulheres, obviamente, que estão produzindo essa literatura feita à margem, são mulheres que vivem em periferias, e essas periferias são múltiplas nessa pesquisa, né? São pessoas de comunidades ribeirinhas, são pessoas que vivem nas periferias de cidades pequenas do interior, de, enfim, vários estados, pessoas que vivem, sei lá, no Nordeste, onde são cidades pouco ou não contempladas com editais, com fomento, com, enfim, possibilidades de publicação, possibilidades de criar um evento e manter um evento. Então, quando a gente fala em periferia e quando a gente fala em marginalidade, a gente está falando disso também, não só sobre o tema. Então, não é uma literatura temática. A temática obrigatoriamente tem que ser uma literatura que fale de crime. Não é isso. Mas é essa literatura feita nas bordas, nas periferias, e são mulheres que estão de fato vivendo perifericamente. Então são essas mulheres, tá? São essas mulheres que a gente fala aqui. Acho que eu trouxe alguns exemplos, o pessoal gostou, né? No nosso último vídeo eu citei algumas mulheres, trouxe alguns exemplos. Eu vou tentar fazer mais isso. Então é isso. Quando eu trago alguns dados
das antologias, e isso aparece no último texto que eu trouxe, alguns dados de participação no número das mulheres e das publicações das mulheres, a gente percebe, na verdade, um silêncio, né? A gente percebe que a mulher, quando ela, mesmo ela escrevendo, e mesmo isso sendo exponencial, mesmo isso tendo crescido, há sim ainda esse silêncio por parte da mulher. Então, acho que a gente pega numa cronologia, só nos últimos 3 anos é que tem de fato um boom. Até então era assim, isso de muito silêncio, as mulheres ouvindo mais do que falando, né? E aí também acho que deve-se muito aos campeonatos e aos slams esse crescimento, enfim, as mulheres com essa voz mais aguçada, enfim, com essa voz mais alta, falando mais, trazendo mais isso. E aí acho que convém a gente falar sobre o que é o slam primeiro, para depois falar sobre essa questão da oralidade. Então, o slam, aqui no Brasil, é uma competição de poesia falada, né? Ele tem algumas regras, e ele segue algumas regras que são praticamente em todos os slams, que a pessoa tem 3 minutos, tem que falar um texto autoral, não pode usar nenhum tipo de adereço ou acompanhamento musical. Então, são essas as regras. E aí, em questão de infraestrutura e tudo mais, não existe, qualquer pessoa pode ter ou criar o seu slam. É de bom tom que avise se as pessoas que coordenam esse slam brasileiro, que é a Roberta Estrela Dalva, né, a principal pessoa, que é quem trouxe o slam para o Brasil. E aí, falando como que ele chegou aqui, tem no documentário, né, a Roberta fala, mas ela foi para Nova York, viu um slam lá, ela já tinha alguma pesquisa sobre isso no teatro. Quando ela voltou, ela falou, bom, vou no slam. E aí não tinha slam aqui, então ela resolveu fazer e criou o ZAP, que é o Zona Autônoma da Palavra, em 2008. Então já tem aí quase 9 anos, ou enfim, 9 anos. E aí, a partir daí, vários outros foram criados, né? Tem um que também é muito famoso, e o Emerson Alcalde se dedica muito à pesquisa de slam também, enfim, a pesquisa dessa cena toda, e ele é bem conhecido mundo afora. É o slam da Guilhermina, que ele fez, que completou 5 anos em fevereiro desse ano. E aí, a partir daí, surgiram vários outros, com destaque para o slam das Minas, que surgiu no Distrito Federal, se eu não me engano já há 2 anos, e aí o pessoal começou a fazer lá, e há 1 ano, completou 1 ano em março, as meninas de São Paulo resolveram fazer aqui em São Paulo. Aliás, em São Paulo, né? Eu não tô em São Paulo, louca. Mas resolveram fazer em São Paulo. Então, e aí é o Slam das Minas SP. Agora já tem no Rio e já tem espalhando em algumas outras áreas. Tem no Norte, tem, enfim, em vários outros locais. E essas competições onde só as mulheres podem falar passaram a garantir que as mulheres fossem à final do Slam BR, porque como que é organizado? Eu acho que esse ano vai acontecer de uma maneira um pouco diferente, dado o grande número de slams. A última vez que eu estive com a Roberta e falamos sobre isso num bate-papo sobre slam, a contagem era de 51 slams no Brasil, mas isso foi em fevereiro, a gente está em julho, então eu acho que esse número já aumentou, mas eu não tenho esse dado atualizado. No entanto, isso cresceu muito, porque no ano passado, quando ela me deu a entrevista para o documentário, era cerca de 30 e poucos, então, tipo, subiu muito, aumentou muito, o que é muito bom, porque é o que algumas pessoas brincam, que a poesia vai ser o esporte brasileiro, né? A poesia falada vai ser o principal esporte brasileiro, então, que seja, que seja, porque isso é muito bom. E aí, como que funciona no Brasil? Existem etapas que garantem vagas para a final do slam, que acontece normalmente em São Paulo, com pessoas de vários estados, enfim, de onde tem slam, e é chamado de Slam BR. Nesse Slam BR, enfim, sai o campeão, de acordo com as notas dadas pelos jurados, e esse campeão disputa a Copa do Mundo de Poesia Falada na França. Então, o Brasil já mandou várias pessoas. Nesse ano foi a Luz Ribeiro, que no documentário fala que era uma briga e que ela tentou ir, que não conseguia chegar à final,
do Slam BR. No ano passado chegaram 2 mulheres na final do Slam BR. Foi ela e a Fabiana que é baiana e também fantástica. A Luz ganhou, se eu não me engano, no desempate e foi disputar a Copa do Mundo na França, o que é sensacional. Mas essa promessa também, né, e essa possibilidade de que as pessoas podem ir à França disputando e competindo no slam tem atraído muita gente, o que não deixa de ser também importante e legítimo, uma vez que a poesia pode ser um mecanismo, enfim, uma ferramenta de você conseguir, inclusive, uma viagem internacional e competir numa modalidade esportiva por meio da palavra falada, né? E o slam existem comunidades pelo mundo todo, são mais de 500. Ele surgiu nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, foi criado pelo Mark Smith, que é vivo. E, enfim, a Roberta tá fazendo um super documentário sobre o slam com entrevista dele e tudo mais. E é importante, enfim, voltar também um pouco nessa história, entender. Nos Estados Unidos, na França, em vários outros países é muito comum também os campeonatos interescolares de poesia falada. E o Brasil tem tido isso. O Emerson já faz há alguns anos em São Paulo, que é o slam que acontece nas escolas. E no Rio também tem, através da FLUP, também tem o slam intercolegial, que é fantástico, porque os estudantes, assim, uma galerinha jovem, enfim, adolescente, eles ficam enlouquecidos, né, ensandecidos com a possibilidade de, enfim, disputar poeticamente, e isso tem crescido, isso tem melhorado, enfim, notas e tudo mais, tem sido, nossa, muito, muito fantástico, na verdade, poder acompanhar, enfim, poder assistir esse crescimento, dado, né, a partir dos slams. Porém, tem uma outra característica, né, que é esse aspecto mais competitivo do slam, e que às vezes acaba afastando alguns poetas. Tem um pessoal que é um pouco mais velho nos saraus e que não gosta, acha que a competição tira aquele aspecto de conviver pacificamente, harmonicamente na poesia, mas não é o que, enfim, não é o que a gente vê, não é o que acontece. E do ponto de vista da gente falar da literatura feita por mulheres, é fantástico porque as mulheres participam muito, né? As mulheres têm participado e têm participado bastante dessas competições. As mulheres têm sido muito expoentes disso, e isso é maravilhoso quando a gente está falando de uma literatura produzida por mulheres, né? Uma vez que elas têm encontrado seu espaço ali e têm conquistado espaços que antes eram totalmente protagonizados por homens. Até porque competição já é tido como uma coisa masculina, né? Já é tido como uma coisa que os homens fazem e que as mulheres não. Então, mulheres competindo poeticamente é fantástico. Eu, né, pessoalmente, eu acho fantástico. E também é um espaço de liberdade de expressão, onde a performance conta. Então, você assistir um slam é bem bacana, porque é bem plural, porque as mulheres, enfim, levam suas performances, levam suas poesias e vivenciam aquilo, incorporam aquilo. Então é um espetáculo, na verdade, né? O slam, ele foge também, ele sai daquela coisa de, tipo, a palavra ali e tal, e, enfim, vai para um campo que é um campo de ser um espetáculo mesmo. Eu, particularmente, eu gosto bastante, né? E tento acompanhar o máximo que eu posso. A FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, também que acontece no Rio de Janeiro, tem uma competição. Na verdade, tem 2 competições, uma nacional e uma internacional, ambas com 16 poetas de vários lugares. A curadoria é da Roberta também, então ela faz o convite, é por curadoria, não é por... Enfim, as pessoas chegam lá através de um convite, não através de uma disputa, e aí acontece a disputa. O nacional costuma acontecer em algum bar na favela onde está acontecendo a FLUP, né? E o internacional acontece no ambiente onde ela ocorre. No ano passado, quem venceu foi a Mel Duarte, que é uma mulher, ela venceu o internacional. Ficou em primeiro lugar, ela competiu com outros 15 países e foi muito, muito importante, muito fantástico. Foi um ano que ela teve bastante destaque.
E também fica a dica, né? Acho que a maior parte das pessoas conhece, que está aqui fazendo esse curso conhecem a poesia da Mel, mas a Mel tem uma poesia que vai muito além daquilo que às vezes aparece num vídeo, ou que estava na Flip, ou que estava na Flup. Eu acho que vale muito conhecer esse trabalho que ela faz, vale muito ler o livro dela, vale muito, enfim, entrar um pouco mais nisso, saber um pouco mais, porque ela tem uma literatura que é bem mais profunda, que trabalha muito com o corpo, trabalha muito com o erótico e que também às vezes passa batido, porque nos slams costuma ter algum tipo de poesia que costuma ser mais militante, que costuma ser mais panfletária e que não necessariamente precisa ser, ela costuma, mas não precisa ser. Então vale conhecer também a literatura da Mel e da Luz Ribeiro também, que é muito conhecida, né, por alguns textos e por vencer alguns slams. Ela já venceu em 2015 o slam da Flup, que é o nacional, ela foi campeã desse nacional lá na Flup, e aí o ano passado, enfim, venceu o Slam BR e foi para a França. Mas também vale muito conhecer o livro dela, o primeiro livro dela, O Eterno Contínuo, e enfim, ela tem várias poesias que destoam também desse perfil mais slammer de ser, digamos assim. Um outro aspecto assim que eu acho que é legal a gente trazer, que tanto tem nos slams e enfim nos saraus, é essa coisa da oralidade, né, e de muita gente achar e acreditar, enfim, do cânone e da academia e de tudo mais, achar que única e exclusivamente a palavra escrita é o que determina o que é literatura. E não. No Islã, muita gente não tem um livro publicado, mas quem que pode falar que não é literatura o que está sendo feito ali, que não é poesia, né? Enfim, e né? Super é. E aí isso tem tudo a ver com essa questão da oralidade, com essa questão que a gente tem com essa relação desde dos nossos ancestrais, desde de um povo que transmitia sua sabedoria através da oralidade, que conseguia fazer com que tradições e com que ensinamentos e com que a própria história permanecesse viva através da oralidade, né? E isso tem alguns textos aqui que complementam isso, mas isso é fundamental, né? A gente entender que as pessoas falam, né? E que através dessa fala, que através de uma roda de conversa, que através de uma reunião onde o ensinamento é passado, isso é ensinamento, é cultura também, porque não literatura, né? As contadoras de história é um costume muito comum em algumas regiões, em algumas aldeias africanas ainda, essa contação de histórias. Isso hoje ainda em 2017, né? Óbvio que também não com tanta, né, com tanta frequência, enfim, mas é um costume comum, e aí isso acaba sendo trazido também, né? Acho que quando a gente tem um slam, um sarau, enfim, isso também é um reflexo disso, né? A Roberta tem uma analogia também que eu gosto bastante, que ela fala que o microfone hoje é a nossa fogueira, né? Que os povos, enfim, mais antigos se reuniam em volta da fogueira para contar histórias, para se divertir, para se ouvir, para falar, e que hoje o microfone, num sarau ou num slam, é a nossa fogueira e a gente se reúne em volta dele para ouvir e contar essas histórias. E eu gosto muito dessa analogia, né, Roberta? Eu gosto muito das coisas que ela fala, acho que ela é uma pesquisadora também incrível, que vale muito conhecer. E é isso, assim, esse costume da gente se reunir e conseguir, através dessa oralidade, transmitir esse conhecimento, eu acho muito mágico. Até porque quando a gente está num país em que tem índices ainda muito grandes de analfabetismo, enquanto esse analfabetismo não for vencido, a gente não pode se dar o luxo de apenas publicar um livro escrito e numa linguagem extremamente inacessível. E a academia não pode ser inacessível, né? E aí acho que o sarau contempla muito isso, né? Um exemplo por exemplo, a dona Edith da Cooperifa, que é cega e que teve a vida totalmente ressignificada a partir do momento que ela passou aí no sarau e se enxergar naquilo, né, naquelas poesias e decorar as poesias através da oralidade. Então eu acho isso muito, muito lindo, né? Acho que
E é isso, é disso que a gente está falando, né? E é dessas mulheres, assim, que conseguem ir e encontrar essa literatura sem essa barreira, né? Conseguem se enxergar naquilo que está posto e que está sendo falado ali, né? Outro exemplo é que nesse ano a Mel lançou um audiolivro onde ela narra as poesias dela, do livro Negra Nua Crua, e é um trabalho bem legal, um trabalho bem bonito. E aí ela foi fazer um lançamento, participar de uma roda de conversa em Santos, e um pessoal de uma associação de pessoas cegas foi até lá e comprou vários audiolivros para levar para as pessoas que frequentam essa associação, que não conseguem, obviamente, ler um livro tradicional, e a gente não tem, por exemplo, não que eu saiba, livros de literatura marginal em braille. Então, esse audiolivro foi uma forma de transformar a poesia dela numa poesia acessível para essas pessoas. Então eu acho fantástico, e daí essa importância da oralidade. E também a contação de histórias sempre foi um costume muito de mulheres, né? Principalmente com os nossos ancestrais, eram sempre contadoras de história, né? E nesse ano eu tive com a Paulina Chiziane, que é uma moçambicana. Enfim, foi a primeira romancista do país. Ela já é considerada cânone, né, em Moçambique e também em outros países. Aqui no Brasil ela é muito aclamada, muito lida. E aí ela traz isso, né, esse costume dessa contação de histórias e dessa oralidade e da importância das palavras, da entonação e de como você fala, e de como isso em Moçambique é um costume feminino, né, como que mulheres contam muito mais histórias do que homens lá. Então, se a gente for voltando nessa história, a gente vai chegando, né, e vai encontrando, inclusive no nosso passado, essa força, né, essa força das mulheres, essa força enfim, dessa literatura feita, mesmo que oralmente, por mulheres, né, e de como que isso é importante, né? Acho que eu falei, e eu fico bem deslumbrada e bem emocionada com isso, porque eu acho que quando você faz uma poesia e essa poesia é falada, você amplia, né, esse acesso. Não que o livro não seja importante, não que não seja legal ter um livro impresso, mas por que não também ter, né, esse livro oral? A Roberta mesma, ela fala que ela não sente vontade de fazer um livro de poesia porque ela acha que as poesias dela são feitas para o slam, para performance, para oralidade, para, enfim, para a maneira como ela se comporta no palco, e que no papel elas perderiam isso. E tem sentido, né? E também não só e aí também, não só falando tipo de brasileiros, ou enfim, dessa coisa mais ancestral e mais com uma ligação com o continente africano, mas, por exemplo, a Matilde Campilho, que é uma poeta que viralizou depois que ela teve na Flip, e que viralizou depois de publicar o primeiro livro, mas na verdade antes disso ela viralizou por conta de vídeos na internet onde ela declama as próprias poesias com cenas que ela captou no cotidiano dela quando ela vivia no Rio de Janeiro, e fazia isso para mandar notícias poéticas para as pessoas, amigos, amores, enfim, família que estavam em Portugal. Ela é uma poeta portuguesa, jovem, acho que tem 32 ou 33 anos, e tem um único livro publicado, que é o Jockey, e ela é muito aclamada, inclusive fora desse circuito. Ela não é considerada uma autora de literatura marginal, mas eu acho válido a gente falar, porque é uma autora oral, e, assim, é lindo, é muito bonito as poesias dela, e ela faz uso dessa oralidade para mandar notícia, né? E aí não só, né? Eu poderia, enfim, citar vários outros exemplos de pessoas da literatura marginal, enfim, ou não também, mas dessa literatura oral, e como isso é importante, né? Como isso como isso repercute, como isso atrai as pessoas. E aí, falando eu mesma, eu gosto muito de sarau e de slam por isso. Eu acho que a poesia, quando você lê, e se eu ler ela quietinha, sentada, sozinha, no meu quarto, é uma coisa. E se eu for num sarau, num slam, e alguém declamar aquela mesma poesia, ela tem um outro significado.
porque ela tem uma entonação. E o autor declamando é de um jeito, outra pessoa declamando é de outro totalmente diferente. Mas eu gosto muito, assim, e acho que por isso que também esses vídeos, tanto de slam quanto, enfim, de poesias faladas, fazem tanto sucesso, porque acho que ressignificam, né? Acho que durante muito tempo o Brasil teve muito isso, né? Foi muito grafocêntrico, né? Tipo, tem que publicar, tem que ter um livro escrito para ser um escritor. E ainda existe isso, né? Querendo ou não, assim, essa validação, você tem que publicar para ser considerado, validado um escritor. Mas não, você pode ser um poeta, um grande poeta, um excelente poeta, enfim, um excelente escritor, um excelente contador de histórias e não precisar ter um livro, né? Porque o que você passa, o que você transmite muitas vezes é tão grande quanto, é tão importante quanto, né? E acho que é isso, assim. E nisso tudo vem essa questão dessa autorrepresentação, né? De ninguém falar por você, porque aí você tem esse espaço, tem esse microfone, tem as pessoas dispostas a ouvir. E aí você já tem a sua voz, alguém para ouvir a sua voz, e aí você pode ir lá e contar a sua história, né? E você se autorrepresentando, então você falando do seu ponto de vista, e acho que são essas mulheres, é desse lugar que elas falam, é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente vem buscando nessa literatura, que está em constante transformação e que é um movimento, e acho que por isso é tão importante. Acho que nesse módulo é isso que eu queria passar. Eu vou tentar me organizar e gravar mais um vídeo para a última semana com algumas dicas e apresentando algumas outras autoras, que acho que muita gente gosta disso e tem buscado isso, então eu vou tentar fazer, além do, tipo, essa aulinha, um outro vídeo apresentando essas autoras, certo? E eu espero vocês na próxima semana. Obrigada, tem sido muito bacana. Um beijo e até!